Ei, gente, vocês estão bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com uma comemoração. O canal passou aqui dos seus 40 mil inscritos e como forma de agradecimento, é claro, vou aqui abrir o meu coração e lá no Instagram, se você não me segue ainda, @brum.anapaula no Instagram, eu abri uma caixinha pedindo algumas perguntas de cunhos pessoais, assim, de cunhos de curiosidade, porque eu sei que vocês são das fics, né, da fofocaiada, e eu estou aqui com algumas perguntas que me apareceram por lá, que eu selecionei e eu quero responder. Olha só, uma conversa assim de pessoa para pessoa. Inclusive, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque semanalmente tem pelo menos aqui 2 conteúdos novos para vocês que estão aqui comigo, e desde já o meu muito obrigado para vocês que estão aqui desde o início e para vocês que chegaram aqui recentemente, porque cada um de vocês faz toda a diferença no crescimento do canal e, é claro, para o meu trabalho não sentir que está falando sozinho, porque para um criador de conteúdo independente, cada númerozinho, cada like, cada compartilhamento faz toda a diferença. Gente, muito obrigada de coração por esses quase 8 anos que nós estamos aqui na internet falando sobre psicologia, relacionamento, filosofia e outras questões mais que vocês podem achar interessantes, tá bom? Começando aqui com as questões, uma pessoa me perguntou, mandou assim, né? Eu fico muito confusa com a questão da ética profissional e quando mistura com a personalidade do psi. Aí me confunde ainda mais. Olha, eu não sei se você que encaminhou essa pergunta aqui, já não me lembro mais, peço desculpas, se você é da psicologia, está estudando psicologia ou não, se você é uma pessoa curiosa sobre essa área de atuação. Olha, o Código de Ética do Psicólogo é um documento regulatório, é um marco normativo de quais são os deveres, os direitos, responsabilidades para que sustente a orientação da atuação ética e profissional do profissional de psicologia, não somente do psicólogo clínico. É importante você levar em consideração que quando você confunde personalidade com questões éticas, aí a gente está lidando com um campo um pouco delicado, né? Por exemplo, não pode ser considerado personalidade a pessoa sustentar a sua posição política, a sua posição religiosa, fazer uma interferência de cunho a quase te orientar a fazer algo, tipo, se eu fosse você, eu terminaria esse relacionamento. Você não merece passar por isso, né? São construções que são feitas que delimitam ali qual é o papel do psicólogo. Personalidade é a pessoa ser mais aberta, no sentido de dar um abraço, dar um sorriso, faz uma piada ali que pode conectar vocês. Esse tipo de questão, sabe, assim, que é do cunho pessoal, que você poderia esperar tanto de um dentista, de um padeiro, de qualquer outra pessoa. Se você está em dúvida se é ético ou não, o código de ética está na internet, disponível para todo mundo, inclusive ele é bem fácil de entender, e tem também o conselho de psicologia que você pode entrar em contato e tirar dúvidas normalmente. Pode mandar e-mail, inclusive eu acho que tem alguns até conselhos regionais que atendem por WhatsApp. Curiosidade, és casada? Se não, o que pensa dessa ideia de que todo mundo deve casar? Ela aqui se dizia contra, né? Olha, a gente precisa de entender também o recorte temporal. Eu tenho vou fazer 33 anos em outubro, e o meu recorte temporal é diferente de quem tem 40, 50, 60 e de quem tem 18 anos, né? Cada espírito do tempo ali vai dizendo pra gente o que é esperado socialmente, culturalmente dentro daquele recorte de tempo. É importante a gente ver isso. Eu não sou casada, nunca fui casada, e eu acredito que a pessoa ela tem que fazer o que ela deseja dentro das possibilidades dela. Se você quer casar, se encontrou uma pessoa legal, que você gostaria de dividir a sua vida sem dividir a sua individualidade, sem perder a sua individualidade, beleza. Mas a ideia de que todo mundo tem,
Aí a fenomenologia, o existencialismo tá aqui para provar que não, né? Cada um tem que carregar a sua responsabilidade pela sua própria liberdade. Se você aceita esse ter que como sendo seu, você também vai ter que lidar com a responsabilidade de ter escolhido algo que talvez não fazia sentido para você. Você teve dúvidas de qual escola da psicologia seguir durante a sua vida acadêmica? Eu confesso que eu demorei até entender alguma ali que fosse, que fizesse sentido para mim. A fenomenologia, o existencialismo aparecem para mim, eu não me lembro se foi no 7º período ou se foi no 6º, alguma coisa assim. Mas até então eu tinha muito contato com a psicologia social. Lembrando que psicologia social não é atendimento a preço social. Psicologia social é entender cultura, sociedade, relações, questões políticas, entender esse meio, esse meandro. Assim, eu trabalhava com políticas públicas, fazia estágio, tinha uma certa experiência, gosto ainda, leio sobre isso, mas a fenomenologia ou existencialismo aparecem para mim no 6º ou 7º, alguma coisa assim. Eu não tive dúvidas, não posso falar que eu tive dúvidas, né? Eu tenho pontos de interesse de estudo e de aplicação da psicologia. Agora, dúvida sim, posso ser muito honesta e falar que não. Se eu não fosse psicóloga, qual seria outra possível profissão? Essa é uma pergunta, né? Essa é uma pergunta. Se você me perguntasse na minha época de adolescente, eu iria dizer fisioterapia. Porque eu era uma pessoa do esporte, eu praticava vôlei na época, e um técnico, um treinador que me treinava, ele era fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta, e eu achava muito interessante assim, essa questão da biomecânica, músculo, traumas também, né, recuperação muscular, essa parte assim do esporte. Mas ao longo da minha vida adolescente eu passei por vários interesses. Mas hoje em dia, para ser bem honesta, eu não consigo me ver em outra atuação. Eu não sei se isso é bom, não sei se é ruim, mas é isso. Qual é o maior desafio que você já enfrentou na análise clínica? Na minha análise? Eu vou tentar responder aqui de forma dúbia, porque eu não tenho certeza de qual foi a orientação aqui da pergunta, tá? Na minha análise clínica, no meu atendimento enquanto paciente, eita menina, então, durante algum tempo da minha terapia pessoal, eu conversava com a minha psicóloga na época sobre tentar ajudar demais algumas pessoas que eu achava que precisavam de ajuda, ou que precisavam quase de uma tutela, sabe? Me diz aqui nos comentários se você já sentiu assim, fulano de tal, eu preciso de ajudar. É parente, é amigo, eu tenho que ajudar. E isso é muito desgastante, bem desgastante. E foi um desafio, ainda é um desafio bastante grande na minha vida pessoal, enxergar o problema do outro como um caminho que ele tem que percorrer, como um desafio que é do outro. Não que eu tenha que me isentar, ou que eu tenha que me afastar, deixar a pessoa se virar sozinha, mas nem sempre a pessoa que fala sobre uma coisa tá pedindo ajuda. Às vezes ela só quer desabafar. E essa foi uma das questões que eu lidei naquela época e que ainda hoje é um desafio pessoal. E se for um desafio que eu já enfrentei no meu trabalho, assim, é sempre desafiador. Para quem trabalha com a saúde mental, sabe que sempre tem uma questão nova, sempre tem uma atualização, alguma ferramenta que você tem que conhecer, alguma trend que está acontecendo que você está meio por fora. Então eu acho que o maior desafio nesse momento, assim, para além de questões burocráticas, do empreender clinicamente, ter um consultório ou atender online, pagar suas contas e ter a rotatividade de pacientes o suficiente para você não fechar a sua clínica, o seu consultório,
é de fato isso de você se manter atualizado. Tem que estar sempre de olho, né? Tem sempre um filme novo, um negócio legal, uma notícia nova que vai surgir no atendimento do paciente. Se eu estiver muito por fora, eu posso perder alguma referência. Então, tem que ficar pesquisando, né? Tem que perguntar para a pessoa, não, me manda, compartilha comigo, me manda esse podcast, fala comigo desse livro, para a gente ficar um pouco mais inteirada, pelo menos eu faço questão de fazer isso. Você tem vontade de ter mais gatos? Qual seria um possível nome para um terceiro gato ou gata? Para quem não sabe, eu sou tutora de 2 gatinhas, a Maju e a Margot. A Maju está comigo há mais tempo, a Margot apareceu cerca de 1 ano depois de Maju. A Maju, ela me adotou, entrou aqui em casa e não quis mais sair. E a Margot, ela foi adotada, ela foi recolhida da rua, assim, né? Se eu pretendo ter mais, sim, mas eu gostaria de ter, mais espaço também. Aqui em casa é um ambiente gatificado, assim, tem lugares para dormir, tem lugares para ficar pendurado, assim, dormir no alto. Felinos gostam muito disso, mas sim, eu tenho vontade, mas reconheço que eu preciso de ter mais espaço, até para todo mundo viver bem no ambiente sem ficar tropeçando um no outro. E o nome vai muito da carinha. Eu tenho que olhar para a carinha do bichinho e ver ali o rostinho. Quando eu morava na casa de minha mãe, a gente tinha também 3 bichinhos. Quem é aqui das antigas mesmo, vai se lembrar. Tem a gatinha Isabela, que meu irmão botou o nome de Isabela. Eu adotei outra, posteriormente, coloquei o nome dela de Sol, uma gracinha de gatinho, um amorzinho de pessoa. A Isabela é um pouco mais rancorosa, mais ranzinza. E Jarbas, que é um cachorro que adotamos também. Ele era bebezinho, disseram pra gente que não ia crescer, mas no final das contas ele ficou quase do meu tamanho. E ele é também um outro amorzinho. Jarbas eu acho que tinha cara de Jarbas, a Sol também eu acho que tinha cara de Sol. E a Isabela, não sei porque meu irmão botou esse nome, mas acho que combinou bem. Uma dica de ouro para quem vai começar a cursar psicologia. Uma dica de ouro para você é: vá com a mente aberta. Vai com o coração aberto, porque você não sabe de nada. Você vai sair lá no 10º período sem saber, cara, pessoa, de 1/3 do rolê que está acontecendo. Você vai sair da graduação tendo certeza que você vai precisar, no mínimo, de uma especialização. Então, vai com a mente aberta e, se possível, não fica aquela pessoa chata também tentando psicopatologizar todo mundo, tentando entender o comportamento da sua família com base no autor XYZ, sabe? Você continua sendo do jeitinho que você é, só que com conhecimento. E esse conhecimento não vai ser o suficiente. Ana, como vocês, psicólogos, decidem a forma de trabalhar, conduzir os pacientes em terapia? Olha, decidir aqui é uma palavra muito forte, né? Que parece que cada um ali vai escolhendo de acordo com as vozes da cabeça. Não é muito bem por aí que funciona. Por isso que a gente tem essa abordagem. A abordagem é um sistema de orientações teóricas, práticas, filosóficas. Essa abordagem precisa de ter essas fundamentações que vão sustentar ali a sua condução clínica. Na teoria, isso ajuda muito. Na prática, às vezes é difícil de manipular essas questões que são mais intelectuais, né, mais racionais, para algo que é na prática. Para a prática, aí a gente vem também com grupos de estudo, a gente vem a especialização, a gente vem com a supervisão clínica, que é outro campo também que é importante. Então, a decisão é uma decisão que deve ser pautada pela fundamentação teórica, tá? E tem, como eu comentei antes, a parte da personalidade da pessoa, né? Se você é uma pessoa um pouco mais descontraída, se você é uma pessoa um pouco mais introspectiva, se você gosta de fazer piada, se você gosta de falar um pouco sobre a sua vida, como que vai ser assim, até a forma que você se porta, que você se veste. Essas são questões pessoais. As questões de condução
sim, precisam de ser fundamentadas. Tudo tem que ter um porquê, não pode ser aleatório. Você já teve algum paciente que seu santo não bateu de jeito nenhum? Se sim, como você agiu? Olha, cara pessoa, eu preciso confessar que eu levo meu trabalho muito a sério. Minha mãe já me disse que eu preciso de relaxar um pouco mais. E eu preciso de concordar com ela que eu preciso de pegar um pouco mais leve. Então isso de o santo não bater não acontece como se fosse assim, uma amizade, sabe? Eu encontrei, conheci fulano de tal e o santo não bateu. Porque ali é uma relação pessoal. Numa relação profissional é um pouco diferente. Tem pacientes que eu consigo ter um pouco mais de acesso no comunicar, no verbalizar. Sabe aquela pessoa que a gente se comunica bem? Aquela pessoa que a gente se entende bem, enquanto sujeito mesmo, sabe? Falamos a mesma língua, a gente entende ali as piadas, as coisinhas internas. Tem outros que eles são mais inacessíveis, por uma questão de pessoalidade mesmo, por uma desconfiança talvez, de ser o primeiro contato na psicoterapia, ou de ser uma pessoa desconfiada de forma geral. Tem alguns que vão de formas mais abertas, outras de formas mais fechadas, mas seria ingênuo dizer que é impossível isso acontecer. Pode acontecer, mas até hoje talvez eu tenha tido sorte, ou talvez eu tenha tido azar do paciente não bater com o meu santo. Isso pode acontecer, né? Algo nesse sentido, mas como eu levo meu trabalho muito a sério, eu tento estar ali disponível da mesma forma para todos os pacientes, independente se é uma pessoa com dinheiro, com menos dinheiro, se é uma pessoa que, sabe, XYZ, questões subjetivas. Então, até hoje, não. Mas, mesmo aqueles que eu tenho menos afinidade, ainda assim, eu estou lá prestando um serviço. E isso eu levo muito a sério. Eu sei que pareceu meio demagogia, mas é assim. Se é sorte, se é azar, não sei. Mas, até hoje, essa tem sido a minha experiência. E já estamos chegando aqui no final dessa rodada. Novamente, muito obrigada para vocês que estão aqui no Acidamente, seja me ouvindo, seja me vendo. Por favor, não esqueça aqui de, se lembrou de algum amigo, compartilhar o conteúdo com essa pessoa, para o canal crescer cada vez mais de forma orgânica. Isso me ajuda muito, 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 e olha, me dá muita motivação, porque, sério, para criador de conteúdo independente, o tanto de vezes que passa pela nossa mente de será que isso está dando certo? Será que é legal? Será que faz diferença na vida de outras pessoas? Será que eu deveria desistir? Isso passa pela minha cabeça às vezes. Eu preciso conversar. Ninguém perguntou aqui, mas eu estou falando. Sim, passa pela cabeça. E toda vez que alguém deixa aqui um comentário legal, toda vez que alguém externaliza algo que às vezes só pensou assim, né, e não colocou pra fora, faz toda a diferença. Gente, muito obrigada para vocês que apoiam o meu conteúdo, tanto sendo membros do canal, tanto compartilhando, deixando like, deixando comentário, nem que seja um emojizinho, algo nesse sentido. Muito obrigada mesmo, vocês são os meus mais queridos companheiros de trabalho. Seguindo aqui para a penúltima, se eu não me engano, penúltima pergunta. Você namora? Já recebi muitas vezes esse tipo de pergunta e hoje vai ser a primeira vez que eu vou tomar coragem de tocar nesse assunto. Se eu namoro? Olha, durante os anos que eu estou aqui na internet, eu já passei por vários status de relacionamento. Já passei por namorando, já passei por uma dor de cotovelo, uma dor de coração quebrado assim que foi horrorosa. Já passei para crushzinhos, já passei para datezinhos, mas nesse momento eu posso dizer que eu estou apaixonada. E a última pergunta de hoje, nesse bate-papo aqui de agradecimento de 40 mil inscritos aqui no Astamente: qual o seu sonho na internet? Eu entrei aqui em 2018 com o interesse de falar para as pessoas coisas que eu mesma estava descobrindo, seja estudando, seja trabalhando, ou seja com questões do meu próprio coração. Se lembra aqui que eu falei que em questões de relacionamento, durante todos esses anos, eu já passei por vários estágios. Então isso também influencia no que eu estou trazendo
para vocês, porque também passa pela minha vivência, aquilo que tem sido interessante para mim e o que eu acho que possa ser interessante para vocês também. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento, porque há anos atrás, falar sobre saúde mental na internet, gente, era bem escasso. Eu não consigo lembrar aqui de quantas pessoas faziam isso há 7 anos atrás. Hoje em dia, assim como todos os outros assuntos, né, tem sido mais divulgado, comentado, compartilhado. Antigamente não era tão assim, era difícil encontrar até referências por onde começar. Então eu comecei a fazer tudo do zero, sozinha, até hoje. Eu tive algumas companhias de trabalho para criação de marca, tive um tempo que eu tive um editor bem legal aqui também no canal, mas de forma geral eu faço tudo sozinha, com o meu bom senso e com a minha força de vontade, e era só para compartilhar informação. Com o passar do tempo, ficou um espaço profissional para compartilhar conhecimento e para as pessoas me conhecerem também. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com atendimento, e estar em um lugar online, estar disponível para as pessoas me conhecerem, também é um espaço de divulgar o meu trabalho. Inclusive, se você estiver pensando em começar o seu processo de psicoterapia com uma psicóloga formada e especializada, e se você gostar, é claro, né, da minha forma de comunicar, daquilo que eu transmito, da forma geral como eu apareço aqui para vocês, os meus links estão sempre na descrição dos conteúdos ou então nos meus perfis aqui no Instagram também, tá? Entre em contato comigo se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai ser um prazer falar com você. E também é esse espaço de conhecer novas pessoas que também são psicólogos ou psiquiatras ou colegas da área da saúde, que pode ter esse link, assim, né? A gente pode ter esse network, que chama, né? O meu sonho atualmente é ter mais visibilidade. Como eu comentei, passa sempre pela cabeça a questão de parar ou de continuar, porque eu sou psicóloga, eu não tenho formação de internet e, para ser bem honesta, essa é uma questão que cansa muito no humor também, né? Porque pro meu trabalho, eu me sinto realizada quando um paciente tem uma evolução, quando eu tenho esse feedback positivo, quando algo ali acontece que eu sinto que o meu trabalho faz diferença. Na internet, é um pouco mais rude, um pouco mais grosseiro essa avaliação. Então, é medido por visualização, é medido por like. E eu sei que o tempo de todo mundo é muito corrido. Todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. E às vezes fica um pouco banalizado parar para falar sobre filosofia, parar para falar sobre relacionamento, sobre alguma coisa que às vezes não é tão interessante quanto um meme, quanto um vídeo de entretenimento, quanto uma piada, alguma coisa assim que vai receber mais visualização, vai receber mais engajamento. E isso faz diferença para quem está na internet. E, infelizmente, o conteúdo de psicologia não é o conteúdo que ele é mandado mais vezes, não é o conteúdo que as pessoas às vezes querem saber, porque é um conteúdo às vezes maçante, fala de coisas difíceis, de momentos traumáticos, de lembrança que nem todo mundo quer ter, ou de informação que nem todo mundo quer ter. Então, meu sonho, dei essa volta inteira para falar que meu sonho é ter um maior reconhecimento. Como que será? Eu também ainda nem consegui planejar, pensar ou projetar isso para o futuro, né? Porque pode vir de tanta forma, mas, para ser bem honesta, assim, não tô falando de divulgar tigrinho, obviamente nada disso, né? Isso passa longe da minha mente. Mas de ter um reconhecimento, de números, é interessante. Mas de ter pessoas que estão dispostas, pessoas que são interessadas e pessoas que comparecem para achar o meu conteúdo interessante. Não basta só eu acreditar no meu trabalho, né? Aqui na internet. Eu preciso que outras pessoas também acreditem e que mostrem isso para a plataforma. Parece injusto para uns e para outros é a máquina do sucesso, mas é isso que eu penso hoje. Eu agradeço para você que ficou comigo aqui até o final, ouvindo o que eu tenho para falar, com o coração aberto. E se você quiser, e se você puder, ajude o canal, novamente. Deixa o like, se inscreve se não está inscrito, verifica se você está com o sininho de notificações ativo, porque algumas pessoas me dizem que às vezes não recebem as notificações de que tem um conteúdo novo. E semanalmente tem 2 aqui para vocês. Estou fazendo esse esforço para ter pelo menos 2 aqui para vocês. Agradeço muito para quem
tá aqui, nesses mais de 41 mil agora, eu acho, 41 mil ácidos aqui comigo, né? 41 mil pessoas acidinhas aqui comigo. Muito obrigada. Deixo um beijo pra vocês. A gente se vê no próximo. Quem sabe se tiver 50 mil em algum dia, eu volto com conteúdo como esse. Tá bom, gente? Obrigada por tudo. Tchau.